Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 9 do mês de março. Terça-feira essa que para muitos é um dia de alegria, de comemoração, de festa. Afinal de contas, Lula livre, né? Pelo menos assim estão dizendo. Será que está livre mesmo? Olha, outras pessoas estão muito revoltadas com a decisão do ministro Fachin. E o que ele decidiu? Ele inocentou o Lula? Não inocentou o Lula de crime nenhum. Ele só disse que quem deveria julgar esse caso é a Justiça Federal de Brasília e não a Justiça Federal de Curitiba, do então ministro Sérgio Moro. Mas as investigações, o trabalho realizado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, foi um trabalho que foi exposto para todo o Brasil. A corrupção aconteceu, dinheiro público que estavam em paraísos fiscais foram repatriados. Então, assim, o crime ele aconteceu. Agora, com a participação, como foi o processo, aí são questões jurídicas, minúcias jurídicas processuais. Não exclui ou não tira a existência do dolo do crime. Mas vamos lá. Por que muita gente ficou surpreendido com essa ação do Fachin? Sabe por que ficou surpreendido? Porque muitas dessas pessoas elas não acompanham nada de política. Elas têm ódio de política, elas são reféns daquilo que um programa de televisão fala e não acompanham todos os outros mecanismos de mídia, né? Os comentários de pessoas que têm entendimento jurídico, que têm isenção política. Muitas pessoas são isentas politicamente, muitos jornalistas são isentos. Mas se ele não tiver numa bandeira de emissora de TV, tem gente que não vê e aí acaba passando uma falsa verdade. Então vamos lá, por que não é surpresa para a maioria das pessoas que entendem da política a ação do Fachin? Não é surpresa nenhuma. Primeiro, quem é Fachin? Entenda, ele é advogado, ele não é juiz. Fachin não foi promotor de justiça, o Fachin não foi juiz. Ele era um advogado que advogou a vida todinha, principalmente questão agrária. Ele tem uma linha política alinhada à esquerda brasileira, muito bem alinhada, muito acentuada para a esquerda, vou provar. Ele advogou para o MST, ele representou a CUT na OAB, ele apoiou a Dilma Rousseff para presidente da República, um apoio claro, declarado, discursando em palanque, inclusive. Eu vou colocar a imagem dele aqui falando, depois vou botar um link da Brasil Paralelo, um canal no YouTube muito interessante. Você vai assistir e vai tirar seu próprio julgamento. Então eu gosto de assistir várias linhas. Eu assisto a linha da esquerda, assisto a linha da direita, eu assisto tudo para eu poder ter uma visão completa e fazer minha crítica. Bom, depois de muita luta, o Fachin virou ministro do Supremo. Para ele ser ministro do Supremo, a Dilma teve que até viajar com o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado na época, e o Senado faz a sabatina. E a bancada ruralista não queria que o Fachin assumisse. Por quê? Porque o Fachin, quando foi advogado do MST, vocês imaginam o que ele deve ter feito, né? Todo tipo de apoio à invasão de terra, ele tem manifesto público a favor de toda essa cartilha, essa agenda política da esquerda e do MST. Pois bem, Fachin virou ministro, andando de porta em porta lá no Senado, pedindo voto de mão em mão. Quem levou o Fachin para fazer isso? Os apoiadores da JBS. A JBS estava ainda naquela ativa. Vocês lembram que o Fachin, ele apoiou a Dilma para presidente da República. Naquela eleição do Vem Pra Rua, onde o Brasil estava mobilizado contra o PT, contra a Dilma. Havia já o começo de uma manifestação política contra tudo isso da corrupção. Foi a época daqueles aumentos que tiveram no transporte público, de passagem, e o povo não aguentou e veio para a rua. Veio um movimento Vem Pra Rua, né? O povo foi para a rua, mas esqueceu de ir para a urna. E elegeram a Dilma de novo. Aí a Dilma foi impeachmentada. Foi o Fachin não era nem um menino naquela época. Ele é um cara que já entendia das coisas, né? E ele apoiou a Dilma. Vamos lá. A Dilma, que eu quero dizer que, do meu ponto de vista, que foi uma das piores tragédias que esse país já teve. Isso aqui eu estou dando a minha opinião. Quem quiser xingar, xinga. Eu não estou nem aí. Sinceramente, a minha opinião é minha. Então vamos lá. Colocar aqui agora Fachin ministro. Como é que foi essa ação do Fachin ministro? Foi assim,
Fachin virou ministro. E lá ele fez algumas aberrações. Coisas de gente do mal mesmo. Vocês lembram do ministro que proibiu a polícia de atuar nas favelas, que deixou a pessoa que mora na periferia, as pessoas mais fragilizadas, que mais precisam do poder público, que mais precisam da segurança pública? Esse ministro, ele proibiu a polícia do Rio de Janeiro a subir no Morro Carioca. Foi o Fachin, com a canetada do Fachin que fez isso. Vocês se lembram de uma proposta iniciada por ele no Supremo Tribunal Federal que instituía o abuso de poder religioso, proibindo igrejas de falarem qualquer coisa sobre a administração pública? Olha só, ele criminalizava se um pastor, se um padre desse uma opinião política. Abuso de poder religioso, ele estava criminalizando a liberdade de expressão nas igrejas. Por isso que eu digo que o católico, o crente que vota no PT, ou é uma pessoa muito enganada, ou ela é cúmplice, ou ela faz parte dessa agenda demoníaca, coisa do demônio. Então o plano de domínio da esquerda, né, o plano, esse plano de abestalhamento humano, né, da liberação de drogas, o Fachin, ele tem sim uma agenda política também voltada à liberação de entorpecentes no Brasil. Então, gente, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. O problema de tudo isso não é o Fachin ser bom, o Fachin ser ruim. Essas indicações do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que a maioria do Supremo foi indicado por Lula e Dilma. Por Lula e Dilma. E lá eles têm que cumprir as obrigações deles. Eles são funcionários desse partido político. Por mais que tenham uma autonomia política que o Supremo permite, por mais que tenham toda esse foro privilegiado, mas eles têm raízes profundas firmadas num partido político que foi o maior esquema de corrupção do mundo. Do mundo. Não existe no mundo o maior esquema de corrupção do que o PT fez no Brasil. Então quem apoia isso, ou é uma pessoa desinformada, que não teve acesso a alguma informação, não parou para ver, não parou para analisar, ou realmente é cúmplice. Está fazendo parte, deve estar ganhando alguma coisa. O problema não é Fachin ruim, Fachin bom, Lula livre, Lula preso, Dilma estocadora de vento, não é Bolsonaro, o problema não é esse. O problema do Brasil sempre foi o silêncio dos bons. Aqueles que se silenciaram, que para cumprir, né, um status de politicamente correto, de isentão, de caladinho, se sujeitaram a esse tipo de imposição. A imposição do crime, a imposição da imoralidade, a imposição da corrupção. Enquanto os apoiadores não estão nem aí se o cara é ladrão, se ele é bandido, se ele roubou mesmo, se tinha um estoque de vinho em Atibaia com garrafas de 16 mil reais, se a população passou fome, se tinha 14 milhões de desempregados, se a JBS fez a desgraça no mundo, se o pessoal da Odebrecht roubou bilhões, se o cara falou, deixou, olha, fulano pegou e roubou. Um dos homens mais ricos do Brasil, Marcelo Odebrecht, falou, não, esse aqui roubou, esse aqui eu entreguei dinheiro, esse aqui eu paguei propina, esse aqui sabia de tudo, ele era o chefe da quadrilha. Eles não estão nem aí, eles não têm vergonha. E eles apoiam, né, o Lula livre, que no Lula não é inocentado, mas o discurso que eles pregam hoje é que o Lula é inocente. Então, assim, é para fazer o povo cair nessa mentira de novo, porque a mentira repetida várias vezes, ela se passa por verdade. Então, assim, cara, o problema é o silêncio dos bons. Esse é o único problema que existe. É o silêncio. Por isso que Deus fala, né? Se todos se calarem, até as pedras falarão. Por quê? Porque o silêncio dos bons é que é a grande raiz de todo o mal, não só no Brasil, mas no mundo. Então, se você é do lado do bem, estude, vai na internet, pelo menos, pegue uma linha política isenta, estude e tire sua opinião e emita ela.
ajude esse país de alguma forma, pelo menos abrindo a boca.